No ano mais próspero da minha empresa, fechando com múltiplos 7 dígitos faturados, eu tomei uma decisão que para muitos seria loucura: acabar com todos os produtos digitais que tinham me trazido até esse ponto. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre essa decisão, o que me motivou a sair do mercado que eu tava, e talvez tu consiga te inspirar também na tua jornada e entender que as coisas não precisam acontecer de forma linear e, mais importante do que isso, as coisas precisam respeitar primeiro quem nós somos. E antes que rolem as especulações, não foi burnout, não foi uma crise existencial, foi na verdade uma decisão consciente que eu tomei depois de muitos fatos que foram acontecendo ao longo do ano. Bom, contextualizando um pouco sobre a minha jornada, eu entrei no digital em 2020 não como infoprodutora, mas como prestadora de serviço, como copyright. Eu tive o privilégio de já começar dentro de uma agência muito renomada do digital, escrevendo para projetos muito grandes, para especialistas muito bons, e isso proporcionou que eu crescesse muito rápido na carreira. Então, em menos de um ano, eu já tinha escrito campanhas que faturaram mais de R$1 milhão, sendo a copywriter responsável por toda essa campanha. Ao longo desse tempo, eu queria cada vez mais crescer, é óbvio, e eu até fui promovida dentro da agência, mas eu comecei a pegar alguns clientes por fora, testar freelas, tudo como formas de entender qual seria o modelo de negócio que eu ia seguir dali pra frente e então escalar e crescer cada vez mais a minha remuneração. Até que no final de 2021 eu encontrei um parceiro que topou me dar porcentagem, ou seja, comissões pelas copies que eu escrevia, e aí que eu comecei a ganhar as minhas grandes remunerações no mercado digital, ganhando 20, 40 até 80 mil reais de bonificação pelas copies que eu escrevia. E apesar de eu estar bastante realizada na profissão, eu sempre tinha um desejo dentro de mim de mais e mais e mais, e eu preciso crescer, e qual é o meu próximo passo, o que eu vou fazer agora. E eu me vi num beco sem saída como copywriter, no sentido de, para eu fazer mais dinheiro, eu dependia muito de outras pessoas nos processos que eu tava. Então eu dependia de quem o estrategista ia pegar para lançar, do resultado que esses lançamentos iam ter, e isso começou a me incomodar um pouco, porque eu sentia que eu não tinha mais total controle de como eu ganhava dinheiro. Até que em fevereiro de 2022 eu fui num treinamento de desenvolvimento pessoal que mexeu pra caramba comigo, e nesse treinamento eu percebi que na verdade eu não tinha uma mentalidade de funcionária, eu não tinha uma mentalidade de CLT, eu tinha uma mentalidade de empresária e eu sonhava em ter o meu próprio negócio. Foi uma grande quebra de paradigma pra mim, porque eu sempre pensei na Isabela como aquela pessoa que ia trabalhar das 9 às 18, de segunda a sexta-feira, e até o fim de semana livre. Então eu precisei quebrar várias coisas dentro de mim para entender que, cara, eu realmente fazia sentido para mim empreender, ter meu negócio e ir para um modelo em que eu não ia mais ser funcionária ou parceira de um estrategista, mas eu ia atrás de ter os meus próprios contratos e fazer o meu próprio dinheiro. E aí em 2022 foi quando eu tive esse shift, e quando eu percebi que eu tinha uma audiência ali, porque eu já criava conteúdo há algum tempo, que eu sempre falava que eu não ia lançar nada, mas tinha uma oportunidade para eu de repente fazer o meu primeiro produto, meu primeiro infoproduto, e servir a essas pessoas com o que elas precisavam, que na época era um passo a passo para conquistar o primeiro cliente. Então eu lancei o meu primeiro curso em abril de 2024 e o resultado foi estrondoso. O que eu fazia ali com as comissões, que já era um valor muito bom, se mostrou possível de ser feito também com infoprodutos próprios. Já era uma paixão para mim criar conteúdo, então nunca foi algo que eu tive que me forçar a fazer para virar infoprodutora. Então as coisas nasceram de uma forma muito orgânica e eu meio que fui no flow. E o que aconteceu é que, por eu ter desenvolvido todo o meu perfil a partir da minha jornada, ou seja, eu compartilhava muito o que eu fazia lá, mais do que ensinar alguém qualquer coisa, porque na época que eu me tornei copywriter, eu nem podia ensinar as pessoas, porque eu estava começando na carreira. Mais do que tentar ensinar as pessoas, eu compartilhava a minha jornada lá. E compartilhando a minha jornada, eu comecei a atrair pessoas que se identificavam com essa trajetória, ou seja, pessoas que ou já eram copywriters ou queriam se tornar copywriter. Então, quando eu lancei esse primeiro infoproduto em abril de 2022, eu peguei a audiência que eu já tinha, que era dessas pessoas que gostariam de fazer transição de carreira para copy ou queriam crescer mais rápido em copy, e eu aproveitei essa audiência criando o meu primeiro produto. Mas ali eu não percebi de forma consciente que eu estava criando um negócio já, e que se eu quisesse fazer com que essas pessoas crescessem comigo e se eu quisesse trazer LTV para minha empresa, eu ia precisar criar outros produtos para que elas continuassem nessa jornada de copy comigo. E depois
depois de abril de 2022, parece que as coisas aconteceram num turbilhão. Então, eu criei um novo treinamento que não existia no mercado, num formato que não existia no mercado, e lancei esse treinamento, fiz uma oferta super irresistível, prometi que eu ia revisar a copy de todo mundo, foi um estouro, faturei mais de 200 mil reais em 17 minutos. Depois que eu terminei esse treinamento, muitas pessoas queriam continuar comigo, eu fiz a minha primeira oferta high ticket de 15 mil reais e a gente fechou mais ou menos umas 10 pessoas, ou seja, tive mais uma grande bolada entrando. Então 2022 fechou o ano com muitas coisas novas que aconteceram, oportunidades que eu fui aproveitando, mas ainda não me enxergava 100% nessa transição de Isabela copywriter para Isabela empresária. No final de 2022 eu precisei tomar uma decisão, que era: eu vou continuar com o estrategista ou eu vou assumir que eu sou uma empresária agora e eu vou fazer minha empresa dar certo com os meus infoprodutos. E aí foi quando eu decidi fazer minha empresa dar certo e contratar. E eu vejo que nesse período eu tive um ensinamento muito importante, que a maioria das pessoas que estão no digital acabam não percebendo, que é exatamente qual é o modelo de negócio que eu vou querer seguir daqui pra frente. Então muitas vezes as pessoas começam um negócio aqui prestando serviço, ou até se tu é uma nutricionista, um médico, tu tem ali teu consultório, tu precisa entender que esse é um modelo de negócio que tu pode ter. E o modelo de infoprodutos é um outro braço da tua empresa que vai precisar de uma outra estrutura, de outras pessoas ali dentro para atender esses clientes. E quando eu fiz esse shift de 2022 para 2023, eu resolvi bater no peito e falar: não, agora eu vou fazer um planejamento para esse negócio, eu vou lançar os produtos de uma forma mais certa. E aí eu comecei a viver o meu momento como empresária. E aí em 2023 eu resolvi sair de grupos que eu participava de copywriters e comecei a entrar em grupos de empresários do digital e comecei a crescer muito rápido. Então no meu primeiro ano de empresa eu já tinha fechado mais de R$1 milhão de faturamento. 2023 foi um ano muito desafiador para mim, principalmente no quesito mentalidade, porque eu não estava acostumada ainda a lidar com os perrengues de um empresário. Eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre isso, se tu quiser comenta aqui embaixo. Mas foi um ano muito importante porque foi o ano que eu realmente decidi bater no peito e assumir que eu queria fazer essa empresa dar certo. E de 2023 para 2024 eu falei: cara, se eu quero continuar esse negócio, se eu quero crescer ainda mais esse negócio, se eu quero escalar ainda mais do jeito que eu tô planejando, eu vou precisar mudar algumas coisas que eu tenho aqui dentro. Então, só para vocês entenderem, em 2023 o meu principal produto que trouxe mais receita chamava Copy Basic, que era um produto que começou a 697 e chegou a 1497 numa oferta que a gente foi deixando mais robusta. Só que eu percebi que um produto chamado Copy Basics, ele não atraía e não convertia tão bem para pessoas que queriam fazer uma transição de carreira, que esperavam algo a mais até desse treinamento, que ele desse essa possibilidade de uma nova profissão. Então, de 2023 para 2024, eu tomei uma nova decisão difícil. Eu tomei a decisão de pegar esse meu produto, que era o Copy Basics, que gerava um faturamento ali de pelo menos 60, 70% do meu ano inteiro, e eu resolvi matar esse produto e construir um outro produto no lugar dele, que era a formação de copywriters, que ia vir com muito mais peso, ia ter a primeira certificação de extensão pelo MEC, e isso ia me dar uma chancela muito maior para orientar essas pessoas na transição de carreira e assim fazer com que essas pessoas crescessem cada vez mais. E aí nessa transição de produto, em janeiro de 2024, eu tive o meu melhor ano de empresa. Eu fiz algumas parcerias que foram muito frutíferas, eu lancei novos produtos, eu expandi a minha base e eu falei: cara, esse é o ano que a gente vai atingir múltiplos 7 dígitos, a gente vai arrasar e vamos quebrar tudo e bora que bora. Só que aí muitas movimentações começaram a acontecer no mercado. A primeira movimentação, que já vinha desde 2023, inclusive eu já tinha mudado várias coisas nos meus produtos para isso, foi a inteligência artificial. E aí cada vez mais começaram a aparecer perguntas do tipo: o copywriter vai ser substituído? Será que o copywriter não vai ser substituído? Será que o copywriter não vai ser substituído? E o que me incomodava nessa pergunta não era o fato de o copywriter poder ser substituído, mas era o nível de consciência que eu comecei a ver que essas pessoas tinham sobre o digital, sobre copy e sobre todo esse mundo. E eu comecei a entender que se eu quisesse escalar o meu negócio no nível que eu queria faturar, eu ia precisar pegar um topo de funil, ou seja, um público que ainda não sabia o que era copy e muitas vezes não conhecia essas oportunidades no digital, que não era o tipo de pessoa que eu mais gostava de trabalhar. E aí eu comecei a passar por uma crise muito grande em 2024, não por conta de faturamento, mas por conta de entender que, será que a Isabela de 2024 é que nem a Isabela de 2022, que ainda queria formar copywriters, que ainda queria trabalhar com
esse público, que estava disposta a adotar, inclusive, uma comunicação muito mais topo de funil do que a que eu tinha, porque uma das coisas que é mais forte para mim aqui no digital é que eu não tô disposta a fazer tudo para vender. Eu não tô disposta a passar por cima dos meus valores. Eu não tô disposta a fazer uma promessa um pouquinho maior, porque eu sei que uma pessoa atingiu essa promessa e aí eu vou prometer para todo mundo. Então tinha coisas que eu não tava disposta a fazer. E ao entender isso, eu entendi que talvez ia ter um momento que eu ia bater numa barreira, que é, se eu quiser, depois desse ponto aqui, escalar mais, crescer mais, atingir mais pessoas, eu vou ter que deixar essa profissão tão sexy a ponto de falar coisas que muitas vezes não são as coisas que eu quero falar. E eu acho que esse é um ponto que poucas pessoas falam aqui no digital, o preço da escala. E eu não tô falando do preço da escala no sentido emocional, energético, de eu vou ter que fazer muito mais conteúdo, eu vou ter que trabalhar muito mais, mas sim o preço da comunicação. Se eu quero vender produto de ticket mais baixo, se eu quero ganhar no volume, eu vou precisar ter uma comunicação muito mais banalizada, uma comunicação para pessoas que muitas vezes não entendem nada do digital, e para elas serem convencidas de que isso aqui é um lugar legal e que isso aqui é um terreno fértil, que elas podem plantar aqui, eu vou ter que falar coisas absurdas para elas me ouvirem. E quando eu coloquei tudo isso na balança e eu coloquei todo o desenvolvimento que eu tive ao longo daqueles anos, e eu comecei a olhar para os grupos que eu tava e ver que as pessoas muitas vezes vinham até mim quando o assunto era copy, e empresários começaram a aparecer perguntando se eu não vendia nada para empresários no sentido de comunicação e copy, eu percebi que talvez eu estava ignorando uma outra oportunidade, agora consciente, que eu poderia aproveitar no mercado. E a verdade, gente, é que quando a gente é especialista, poucas pessoas falam isso, tá? Mas nós mudamos muito como pessoa, então eu não era mais a Isabela copywriter, eu era, acima de tudo, a Isabela estrategista, a Isabela empresária, a Isabela dona de uma empresa que faturava múltiplos 7 dígitos. E isso fazia com que eu tivesse que olhar para muito mais coisas do que apenas a copy, que é a parte mais importante de todo o negócio, mas não é a única coisa. Então, em todo esse cenário, eu comecei a questionar muito os meus produtos, o que eu estava fazendo na empresa, e essa vontade de dar esse próximo passo, talvez seja dar uns 3 passos para trás, para dar outros 3 para frente, outros 10 para frente. Eu coloquei tudo isso na balança e a verdade é que a pessoa teria que ser muito louca para fazer o que eu fiz, para falar, eu não vou mais vender nenhum dos produtos que eu tava vendendo, eu não vou mais fazer a formação de copywriters, que é um produto que nos trouxe 7 dígitos no ano, eu não vou mais ter a mentoria, que também é um produto que tinha muitos resultados e muitos clientes satisfeitos, e eu não vou mais ter o MPC, e tudo que eu construí nos últimos anos eu vou derrubar e eu vou começar praticamente de novo com um novo produto, com uma nova narrativa, com um novo posicionamento, com um novo tudo. Ao mesmo tempo, eu tinha muita clareza dentro, e aí eu acho que é uma parte que começa a ficar interessante aqui para quem tá ouvindo isso. Muitas vezes a gente fala sobre a importância de decidir com os dados, e decidir com os dados é muito importante. Eu sou muito racional e eu tenho uma tendência a olhar muito para os dados. Mas se a gente não olha também para o nosso feeling, para o nosso coração, e principalmente para quem é infoprodutor, que tem uma diferença de uma empresa normal, que tá ali todos os dias trabalhando com os clientes, criando os produtos, atendendo, quem dá consultoria, quem dá mentoria, quem tem curso, se tu não respeita o teu feeling, se tu não respeita aquilo que tu ama, aquilo que tu é obcecado, vai chegar um momento em que a tua empresa vai começar a ruir porque te falta tesão pelo que tu faz, te falta obsessão pelo que tu gosta de ensinar. Então, o que eu comecei a perceber é que eu tava morrendo em termos de energia, porque não era mais aquilo que me abastecia e dava dinheiro, só que não fazia com que eu me sentisse realizada mais, e eu não conseguia mais me enxergar fazendo aquilo por mais 2, 3, 4 anos. Então, por mais que fosse muito difícil fazer esse shift na minha empresa e praticamente fechar uma empresa de 7 dígitos, era uma decisão que aquele era o momento, aquele era o turning point que eu precisava falar, é agora ou nunca, eu vou ou não vou fazer. E tem mais uma coisa que é muito importante falar dessa decisão. Quando eu tomei a decisão de deixar o público de copywriters para trás, eu também tomei uma decisão de mudar o meu modelo de negócio, porque até então o meu modelo de negócio era baseado principalmente num produto de ticket de R$ 2.500. Então, para suportar essa estrutura, eu precisava de uma equipe
equipe de marketing muito grande, muitas vezes inchada, inflada, né, com muita gente, e eu tinha uma área de Customer Success pequena, uma área comercial pequena. Quando eu fiz um shift para um produto de R$24 mil, não era mais sobre tanto um marketing gigantesco, mas eu ia precisar de um comercial sólido e ia precisar também de um CS muito mais capacitado para liderar essas pessoas e para me ajudar nesse ser meu braço direito nessa área. Então, eu não fiz só uma mudança de público, eu também fiz uma mudança de modelo de negócio, eu também fiz uma mudança de funis, eu também fiz uma mudança de múltiplas coisas que fizeram com que eu praticamente deixasse aquela empresa para trás e abrisse uma nova empresa. E agora já se passaram 6 meses dessa decisão e eu não sei como teria sido se eu tivesse continuado vendendo para copywriters. Inclusive, eu tentei seguir com essas duas linhas. No início, a minha ideia era seguir com as duas linhas e eu acabei tirando essa ideia da cabeça porque eu acredito que quem tem 2 públicos muito diversos não consegue servir muito bem a nenhum deles. Mas o que eu posso dizer depois de 6 meses fazendo isso é que foi uma decisão muito certeira. Eu tive que mudar muito a equipe, eu tive que mexer em muitas coisas, em áreas, em estruturas, em processos, em várias coisas, mas hoje eu tô muito mais realizada atendendo esse público, tô muito mais realizada com a minha comunicação e no caminho de fazer o que eu realmente gosto. E aí fica aquela dúvida, né? Será que esse é o fim da linha? Será que é isso que eu vou fazer pra sempre? Será que essa é a empresa da minha vida? Será que é aqui que a gente encerra? E a verdade é que é muito difícil falar isso. Eu acho que para as pessoas que vivem muito na internet, existe um momento em que a gente cansa de várias coisas, mas uma coisa que eu tenho certeza é que produção de conteúdo para mim nunca começou como um trabalho, sempre começou como um hobby, sempre começou com uma coisa que eu sou apaixonada por fazer, apaixonada por compartilhar, por passar conhecimento, por ajudar as pessoas. Então é uma coisa muito enraizada, mas como isso vai evoluir para os próximos passos, a gente ainda não tem 100% de clareza, eu digo nos próximos 10 anos, né? Próximo ano a gente tem muito mais clareza do que a gente quer fazer, mas eu acredito que foi a decisão certa a ser tomada. Muitas vezes a gente cai numa grande armadilha como empresários, que é pensar de novo como CLT, como foi enraizado na nossa cabeça que a gente pensasse. E o que nos trouxe até aqui, o que nos faz crescer a nossa empresa é justamente a nossa coragem de ousar, de fazer coisas diferentes, de testar coisas novas. E isso é o mais poderoso que tu pode ter na tua vida como empresário, seja no digital ou fora do digital. Isso vai fazer toda a diferença para tua jornada. Então, a gente precisa lembrar que estabilidade definitivamente não existe, nem no emprego público e nem na nossa empresa. E se a gente não tiver coragem de tomar as decisões necessárias para dar o nosso próximo passo, a vida vai tomar as decisões pra gente e muitas vezes não vão ser as coisas que a gente gostaria que acontecesse. Então, me conta aqui embaixo se tu já conhecia essa história, se tu já passou por algum momento também muito definitivo na tua vida, seja como copywriter, se tu ainda tá aqui do Velho Testamento, seja como empresário agora se tu tá chegando nessa nova fase. Vamos conversar um pouco aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.